Olá, meu nome é César Timóteo e este é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e eu estou mais uma vez muito alegre de estar com vocês para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Chegamos hoje à Epístola de Paulo a Tito. Esta é uma breve carta, mas que apresenta a doutrina cristã de forma muito contundente. O reformador Martinho Lutero, ao falar sobre esta epístola, disse: a carta é redigida com tanta perícia que contém todo o necessário para o conhecimento e a vida cristã. E o texto vai nos dizer assim no capítulo 1, verso 1. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo começa a carta aqui com uma saudação. Podemos destacar que, de forma especial, as qualificações do apóstolo Paulo são descritas nessa introdução. Paulo era ao mesmo tempo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A primeira qualificação o retrata como servo do Mestre Supremo, a segunda, como enviado do Senhor soberano. A primeira, como servo, expressa submissão, e a segunda, como apóstolo, autoridade. Ele tornou-se servo por comprometimento pessoal e apóstolo por designação divina. Da mesma maneira que fez com Timóteo, Paulo então chama Tito de seu verdadeiro filho, indicando aqui um carinho especial por ele. E também porque provavelmente Tito havia se convertido através do ministério de Paulo. A partir do verso 5, Paulo vai tratar com Tito, seu filho na fé e cooperador, sobre a atuação dos presbíteros nas igrejas locais. Verso 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui será importante verificarmos quem eram os presbíteros, dos quais Paulo fala e pede a Tito que os constitua em cada cidade, nas igrejas locais. No Novo Testamento, os presbíteros são cristãos maduros, de excelente caráter e que detêm liderança espiritual em uma igreja local. O nome presbítero se refere à maturidade espiritual do homem. Na Bíblia, a palavra bispo, que significa supervisor ou ancião, é também usada em referência aos presbíteros. Os nomes presbítero e bispo são geralmente interpretados no Novo Testamento como que referindo-se às mesmas pessoas. Nos nossos dias, bispo passou a significar alguém que tem um cargo clerical, que governa um grupo de igrejas em determinada região. Mas este não é o significado da palavra no Novo Testamento. O modelo bíblico é ter vários bispos ou presbíteros em uma igreja, no lugar de um deles sobre várias igrejas. Filipenses 1, verso 1, nos mostra que as igrejas primitivas eram compostas por santos, bispos e diáconos. Esta é a referência bíblica da organização de uma igreja. É interessante que, como lemos,
as qualificações dos presbíteros, que, como vimos, são líderes e pastores na igreja, são bem delineadas. Os presbíteros devem ser irrepreensíveis, isto é, de inquestionável integridade. Alguém sobre quem não se pode imputar qualquer acusação de falsa doutrina ou comportamento irregular. O presbítero deve ser marido de uma só mulher. Não pode ser polígamo, nem ter comportamento de impureza ou irregularidade fora do casamento. Ele deve ser um exemplo de pureza. Deve também ter filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, é o que a palavra nos diz. Os pais, meus irmãos, são responsáveis pela maneira como os filhos se comportam. Provérbios 22:6 nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Embora não possa determinar a salvação de seus filhos, o pai pode preparar o caminho do Senhor através da instrução da palavra e da disciplina com amor na vida de seus filhos. Se um pai não pode governar a sua própria família, é improvável que venha a ser um presbítero adequado para governar a igreja de Deus. Mas ainda, o presbítero não deve ser arrogante, não deve se irar com facilidade, não deve ser dado ao vinho, portanto deve se dominar e, em hipótese alguma, fazer uso de bebida alcoólica de forma desordenada ou que escandalize alguém. Não deve ser violento nem cobiçoso, mas deve ser hospitaleiro. Sua casa deve estar sempre aberta para receber as pessoas com alegria e gratidão no coração. O presbítero deve ser amigo do bem, aprovar e praticar as coisas boas e excelentes, deve ser sóbrio, justo, piedoso, deve ter domínio de si ou domínio próprio e deve também ser apegado à palavra. Deve ser firme na fé, deve agarrar-se às saudáveis doutrinas espirituais ensinadas pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos, doutrinas estas que são preservadas no Novo Testamento. Desta forma, o presbítero, pastor ou líder será capaz tanto de exortar pelo reto ensino, como de convencer os que contradizem a verdade. Essas são, meus irmãos, as qualificações dos líderes espirituais na igreja local. Devemos notar que Paulo não diz nada sobre proezas físicas, realizações acadêmicas, posição social ou habilidade nos negócios. Pessoas simples, mas que sejam conhecedores profundos da palavra, podem ser presbíteros qualificados pela boa reputação espiritual. Mas após apresentar de forma tão detalhada essas qualificações tão fundamentais para os líderes da igreja, Paulo vai terminar o capítulo orientando Tito a ser firme com aqueles que são insubordinados, aqueles que negam os ensinamentos dos apóstolos e aqueles que induzem as pessoas ao erro. Entre esses estavam, naquela época, os legalistas que colocavam a tradição acima das Escrituras. Suas palavras não produziam nenhum benefício espiritual, ao contrário, enganavam as pessoas, privando-as da verdade. Tito, então, deveria fazê-los calar, para evitar que continuassem a enganar a muitos. Vejamos o que ele diz nos últimos versos, a partir do verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses homens professavam conhecer a Deus, mas os seus atos os denunciavam. Falavam, mas não faziam.
pregavam, mas não praticavam. Que contraste, meus amigos, destes homens com aqueles presbíteros fiéis e verdadeiros, pastores que Tito haveria de valorizar e constituir nas igrejas de Creta. Que bênção ter em nossas mãos a palavra de Deus, que nos orienta e dirige para que por ela venhamos a compreender e praticar aquilo que Deus mesmo determinou para a sua igreja. Que Ele nos conduza sempre e que Ele também nos abençoe em mais um dia.